Esse aqui é o nosso exercício da aula passada, pessoal, tá? Vou só corrigir. Vocês aí anotem a opção, tá? Para corrigir para vocês. Ao visitar a praia durante um belo dia de sol, percebemos que a areia estará bem quente, enquanto a água estará fria. Marque a alternativa que explica corretamente o motivo da diferença de temperatura entre as duas substâncias. Ora, pessoal, isso aqui é uma questão teórica de aborda o calor específico. Por ser um líquido e apresentar maior quantidade das moléculas, a água sempre apresentará maior dificuldade para elevar sua temperatura. Não, isso aqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver com moléculas, quantidade de moléculas, tá? Se fosse assim, um bloco de ferro, por ter muitas moléculas, ele ia ter grande dificuldade de se aquecer. Qualquer coisa que tivesse muitas moléculas teria dificuldade de se aquecer. Não, não é assim. A quantidade de água é infinitamente superior à quantidade de areia. Por isso a água nunca se esquentará. Muito cuidado com essas coisas em Enem. Nunca, jamais ou sempre. Isso aqui geralmente não é verdade. Quando você diz sempre, nunca, isso aí é mentira. Isso aqui não tem nada a ver. Nem a quantidade de água infinitamente superior à quantidade de areia também não tem nada a ver. Agora sim é alguma coisa que faz sentido. A gente está abordando o calor específico. O calor específico da água é muito menor que o da areia, por isso ela não se esquenta facilmente. O que a gente aprendeu? Que quanto menor for o calor específico, mais fácil é da substância se aquecer. Então, como o calor específico da areia é menor do que a água, então a areia ela vai se aquecer muito mais fácil, ou seja, ela sofre variações de temperatura com maior facilidade. Por exemplo, a areia pode estar o quê? A 10 graus de manhãzinha, mas 10 horas da manhã, quando esquenta a areia, rapidamente ela sai daquela temperatura e já esquenta bastante. Tanto é que a gente queima até o pé, ou seja, ela sofreu uma variação de temperatura muito fácil. Com um pequeno aquecimento, a temperatura dela já variou para uma temperatura bem alta. Tanto é que a gente queima o pé. Então, a segunda opção é a opção verdadeira. Então, anotem aí que na atividade a opção certa é a segunda opção, tá, pessoal? Anotem aí. Vamos aqui para outra. Ao colocar bebidas quentes em copos de alumínio, qualquer pessoa sentirá desconforto, ou seja, a mão fica logo geladona, né? Ou muito quente. Se você colocar um café quente num copo de alumínio, você queima logo a mão. Qualquer pessoa sentirá um desconforto ao segurar o copo e beber o líquido. Isso ocorre por quê? Lá vamos nós para o calor específico. O alumínio possui alto calor específico? Não. Se o alumínio possuísse alto calor específico, ele dificilmente iria se aquecer, como é o caso da água. A água tem um calor específico muito elevado, por isso que é difícil dela aquecer. Então, dificilmente e não facilmente ela vai sofrer variações de temperatura. O alumínio é um ótimo condutor térmico de baixo calor específico? Não estamos falando de condutibilidade térmica. Por mais que seja isolante térmico, alumínio não é isolante térmico. Então, sobra isso aqui, ó, que é verdade. Por possuir um baixo calor específico, ele sofre facilmente variações de temperaturas, que é o caso da areia. Teve baixo calor específico, a temperatura dele muda, varia muito facilmente, tá, pessoal? Alguma dúvida? Então isso aqui é tudo questãozinha que caiu no Enem, tá? Vamos ver isso aqui. Determine a quantidade de calor. Vou pegar aqui, ó, rapidinho. Deixa eu ver se dá para fazer aqui. Acho que dá.
Deixa-me ver. Lápis. Tá aqui. Vamos ver se dá para fazer aqui. Determine a quantidade de calor necessária. Então eu quero saber o calor simples. É isso que eu quero saber. Tá? Para aquecer 300 gramas de água, então eu tenho uma massa igual a 300. E eu sei também que o calor específico da água é 1. Qual é a fórmula? Q, para eu saber a quantidade de calor, é igual a massa vezes o C vezes o ΔT. Tá, pessoal? Ou seja, a água está 20 e é aquecida até 90 graus. Então, ΔT é temperatura final menos a inicial. 90 menos 20 é 70. Então, isso aqui vai ser o seguinte. Q é igual massa de 300 gramas vezes o C, que é 1, e vezes o ΔT, que é 70. Então essa continha aqui vai dar quanto? Exatamente 21.000 calorias. Tá, pessoal? Podem tirar o print aí dessa aqui. Quem não fez, pode bater aí o print. Saber o cálculo, então. Para aquecer essa 300 gramas de água, um copinho d'água, para ele sair de 20 graus até chegar a 90 graus, o meu fogão tem que fornecer uma energia igual a 21.000 calorias para essas 300 gramas de água. Para que ele chegue até, saia do 20 e chegue até os 90 graus Celsius. Dúvida, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos fazer esse aqui, ó. O exemplo 3. Um corpo apresenta uma capacidade térmica igual a 200 calorias por grau Celsius e absorve 800 calorias durante o seu aquecimento. Determine a variação de temperatura sofrida por esse corpo. Então vamos ver. Vou até fazer aqui do lado. Vocês preferem de cor amarela ou branca? Hein? Amarelo tá bom, pessoal. Amarelo tá bom? Então vamos lá. Amarelinho. Ah, meu Deus. O que é que eu fiz agora?
chocolate, chocolate, eu só quero chocolate. Não quero pizza nem guaraná. Porque eu só quero chocolate, chocolate. Vamos lá, pessoal. O corpo apresenta uma capacidade térmica, então é o Czão. De quanto? 200 calorias por grau Celsius. E absorve, ora, se ele absorve, a gente está falando do que ele está ganhando 800 calorias. Tá? Determine a variação de temperatura. Eu quero saber o ΔT. Sofrido por esse corpo. Então o que é isso? Você tem um corpo qualquer. Tá aqui, alguma coisa aqui. Aí o que eu faço? Eu aqueço. Eu vou aquecer esse cara aqui. Vou aquecer ele. Vou aquecer esse carinha aqui, ó. Tô aquecendo. Aí o que acontece? Esse corpo ele tem uma capacidade térmica de 200 calorias, ou seja, para ele aumentar de 1 grau, eu tenho que dar para ele 200 calorias. Acontece que nesse processo aqui, ó, o meu fogão deu para ele 800 calorias. Eu quero saber de quanto que ele aqueceu. É isso que eu quero saber. Eu fornecendo 800 calorias para esse corpo aqui, que tem essa capacidade térmica de 200 calorias por grau Celsius, a que temperatura ele vai variar. Então tá aqui, ó, a fórmula. Qual é a fórmula? A fórmula é essa. Czão Q sobre ΔT. Quanto é que vale o C? 200. Quanto é que vale o Q? 800. Quanto é que vale o ΔT, pessoal? O ΔT, eles trocam de lugar. O ΔT vem para cima e o 200 desce. Isso aqui dá 4. Então, eu tenho uma variação de 4 graus Celsius. Por exemplo, se isso aqui fosse um tijolo, um pedaço de pedra, quando o fogão fornecesse 800 calorias, se isso aqui tivesse a 30 graus, quando o fogão fornecesse 800 calorias, isso aqui ia sair de 30 e ia para 34, ou seja, uma variação de 4 graus Celsius, tá? Então, repetindo, eu tenho a capacidade térmica desse objeto aqui, dessa pedra aqui. Eu sei que é 200. E eu estou fornecendo ao fogo aqui 800 calorias. Quando ela ganhar 800 calorias, de quanto que variou a temperatura dela? Eu quero saber o ΔT. Então tem a formulazinha. Capacidade térmica é a quantidade de calor recebida ou perdida, se eu estiver esfriando vai perder, dividido por ΔT, que é a variação de temperatura.
Eu sei o valor da capacidade térmica, que é 200. Eu sei o valor da quantidade de calor, que é 800. Quero saber o ΔT. O que é que vai acontecer? O ΔT vai para cima e o 200 desce. Então, ΔT vai ser 800 dividido por 200, que dá 4. Ou seja, a temperatura varia de 4 graus. Alguma dúvida, pessoal? Então, podem tirar aqui o print. Então, tirem o print aí, pessoal. Questão 3. Dúvidas? Tiraram print já, pessoal? Tudo certo? Já, pode continuar. Já acabou. Ah, não, ainda são 3h20. Pensei que era 3h30. Então, pessoal. É 3h30, mestre, ainda tem um tempinho. Tem um tempinho. Pensei que era 3h30. Apesar de ser rápido, né, professor? É voar. Deixa eu olhar aqui. Dos seus cabelos, uma história pra contar, de um tempo tão distante. Um dia areia branca, seus pés irão tocar. De um mundo tão distante, janelas e portas irão se abrir pra ver você passar. Quando o Wellington escuta essa música, lembra de muita coisa. Pois é, mestre. Muitas emoções, né? Tantas gerações, né, que o companheiro já... Época das tertúlias, lembra, Wellington? As tertúliazinhas. O Roberto vem cantando há 70 anos, né? O máximo que a gente fazia era dar um beijinho na boca da menina e olhe lá. Com certeza, não era complicado, a coisa era complicada. E não podia passar das 10, né? Não, na hora. Passou das 10. Namorava uma menina, dava 9h15, a mãe dela já estava entortando a boca pro meu lado, pra eu ir embora. É verdade, é assim mesmo. Ficava batendo porta para dizer que já estava na hora de ir embora. Hoje, eu não sei se as coisas melhoraram ou pioraram, mas mudaram muito, viu? Pioraram. Que mudou Hoje muito. Em dia não tem mais respeito, não tem mais nada, piorou. Na minha opinião, né? O conceito de liberdade, né, professor, foi muito transformado, né? Muito transfigurado, né? Infelizmente. Vamos ver aqui o 4, pessoal. Uma barra de ferro. Então tá aqui, barra de ferro. Pedaço de ferro. Pronto. Finge que isso aqui é o guidão da sua bicicleta aí de ferro. Das bicicletas antigas que eram de ferro. Hoje em dia nem fazem mais de ferro. Então o que acontece? Esse pedaço de ferro aqui, ele tem um Czão, capacidade térmica, de 42,8. Eu quero saber a massa desse guidão.
Aí você pensa, ué, mas o cara nem deu a temperatura final, a temperatura inicial, nem a variação de temperatura, mas ele deu o calor específico do ferro, que é 0,107. Isso aqui é para você usar a calculadora. Aprender a usar a calculadora. Por isso que eu botei ali. Dica, use calculadora. Mas qual é a fórmula da capacidade térmica? Ela também tem essa fórmula, que é Czão é igual a massa multiplicado pelo Czinho. Então é só substituir. Onde tem Czão, coloco 42,8. Igual a massa, que é o que eu quero descobrir, vezes a capacidade térmica, 0,107. Como é que eu vou achar a massa? É só dividir 42,8 por 0,107. Vamos ver aqui na calculadora. 42,8 dividido por 0,107. Quanto é que vai dar essa criança? Eita, coisa pra caramba. 400 gramas de massa. Quase meio quilo. Não tem mais guidão de meio quilo não, né, Wellington? De bicicleta. Não, professor, tem não, agora é só alumínio, carbono, né? Mesmo os de Não, né? ferro hoje o ferro vem misturado com antimônio, que dá mais leveza, né, o ferro, com certeza. Até Apesar o ferro assim, de meio quilo não tem mais não, né? Não. Só aqueles velocípedes de criança, lembra? As peças Aqueles de velocípedezão colecionador. Com certeza, ainda de existem as criança. peças de colecionador, né? Museu da Bicicleta, lá em Santa Catarina. Opa, Que alô, tá ouvindo? ainda tem aquela tá bicicleta ouvindo? antiga, né? Tá me ouvindo? Tá dando deu um chiadozinho no seu microfone. Mas tá ouvindo, né? Pronto? Ok, tá ótimo. Porque eu bati com a mão aqui no fio. Então tá aí, pessoal, ó. Tá aqui vocês tirem um print aqui, ó. Do quarto exercício. Barra de ferro. Vocês tirarem um print. Hoje ninguém se arriscou para ganhar pontinho, né? Ninguém quis ganhar pontinho hoje. Ninguém quis ganhar o pontinho. Peguei até coisa lá. É isso aí, pessoal.